E aí pessoal, tudo bem? Creio que você ficou curioso com esse vídeo, né, a respeito aí de pirâmides financeiras. Exatamente, vamos conversar sobre isso agora. Trata-se de uma brincadeira, né? A situação aí não aconteceu comigo, mas aconteceu com várias pessoas ao redor do mundo. Porque pirâmides financeiras, pessoal, é um assunto que tem que ser sempre trazido à tona, porque todos os dias surgem casos como estes, tá? O que eu quero falar para vocês aqui no vídeo de hoje é para você ter uma noção do que é essa pirâmide. Primeiramente, a característica de um sistema, né, piramidal, ele atua sempre na tua ganância, ele atua sempre na tua natureza humana para você lucrar fácil, sem trabalho, né, sem demora. Então, é para você ser um cara impaciente, uma pessoa impaciente, né, e não ser uma pessoa aí responsável, paciente, que vá fazer as coisas devagar, tá certo? Para vocês terem uma ideia, eu nunca participei de uma pirâmide, eu nunca coloquei dinheiro em pirâmide, eu testei apenas na época, né, de faculdade, quando nós estávamos estudando, nós tínhamos um grupo na faculdade que era um grupo de estudos financeiros, né, focado em mercado de capitais. Então nós passávamos tardes inteiras estudando, pesquisando, e a gente atuava numa operação que era de derivativos, opções de ações. Então, opções de Petrobras, opções de Vale do Rio Doce, etc. Tá? O que são esses derivativos, essas opções? Ativos financeiros que derivam de uma ação. Ou seja, a gente via a volatilidade desses ativos na proporção de 1 para 10. Enquanto uma ação que já tem uma volatilidade grande, ela variava ali de 1%, a opção dela, o derivativo dela, né, que acompanha o movimento da ação, juntamente com a ação mãe, vamos dizer assim, ele variava 10%. Então você percebe a volatilidade de 1 para 10. Então, o máximo que eu percebi assim de volatilidade de um ativo, né, dentro da bolsa de valores, ou seja, não dava o meu capital para terceiros gerenciarem, sim, eu mesmo estava ali testando operações, aplicando do meu próprio valor sobre tudo sobre o meu próprio risco, né? A gestão daquilo está sob o meu próprio risco, não estou jogando risco para ninguém. Então é diferente de uma operação de pirâmide financeira, em que você dá seu dinheiro, seu suor para terceiros gerenciarem. Então a gente via ali o risco que já era grande. Então quando o cidadão entra numa operação de pirâmide, né, que foi aí enganado, iludido, né, ludibriado pelas conversas maliciosas, né, de uma pessoa que está por detrás, ou uma equipe que está por detrás daquela pirâmide, essa pessoa ela está correndo um risco alto, porque primeiramente ela não tem nem histórico gráfico dessa rentabilidade, desse possível investimento. Tá? E essa pirâmide funciona na casa de cifras milionárias, né? Que você vai ficar milionário em pouco tempo, aí a pessoa vai lá, empresta 200 mil no banco, joga lá, e para se tornar 2 milhões em 3 meses. Gente, isso não existe. Eu publiquei recentemente aí em minhas redes sociais, né, que se você colocar $1, né, em um investimento e que eles alegam que você vai aí ficar milionário em um mês, né, dobrar seu capital em um mês, tal. Essa proporção aí, se você for ver tecnicamente, cientificamente, numa análise estatística, uma análise matemática profunda, você vai chegar aí no PIB mundial em poucos meses, em 48 meses você vai chegar no PIB mundial. Então, olha a ilusão que eles te vendem. Então você tem que ser muito menino para acreditar num sistema piramidal financeiro. Tá? Você tem que ser muito imaturo para acreditar. Tá certo? Porque é impossível você chegar no PIB mundial em 48 meses com essa rentabilidade que eles dão. Ninguém dá essa rentabilidade para você. Então eles podem dizer para você que está lá no sistema e você está enxergando, mas você não consegue sacar aquilo. Então é importante a gente trazer sempre esse assunto para você não cair mais nessas falácias, nesses contos de fadas. Tá? Nessas mentiras no que existe no sistema financeiro. Então uma dica para você é que isso não é investimento do sistema financeiro oficial, organizado.
Eles não têm credenciais, eles não têm registro em CVM, eles não têm certificação CPA 10, CPA 20, CEA, né, ANCOR, CVM, etc. Eles não têm certificações profissionais do mercado financeiro. Eles nunca atuaram nem na Bolsa de Valores, eles nunca atuaram nem no mercado financeiro como corretores de bolsa, como investidores. Então eles só querem utilizar teu dinheiro e atuar na tua ganância. Então é dessa forma que essas pessoas montam essa pirâmide. E de onde vem o dinheiro dos primeiros meses dos trouxas novos que estão entrando? As pessoas mais velhas recebem o dinheiro de novos trouxas que estão entrando. Então nunca é, pessoal, o dinheiro de rentabilidade, porque nenhum investimento no mercado financeiro vai dar esse tipo de rentabilidade. E o risco, conforme eu falei no início, que a gente calculou riscos, a gente monitorava riscos na faculdade, na universidade, de ativos que já tinham uma volatilidade. O que é a volatilidade? É essa dispersão gráfica, né? E um dia está lá em cima ou está lá embaixo. Então isso daí tem um cálculo estatístico, um cálculo matemático, que é o desvio padrão. Então a gente já monitorava ativos de riscos dentro da Bolsa de Valores. A própria ação de uma empresa já tem risco, ela não é uma renda fixa, ela tem um nível de volatilidade alto. Imagine o nível de volatilidade de um ativo desse que te promete o PIB mundial em 48 meses, o PIB mundial em alguns meses. Isso é loucura, essa multiplicação exponencial de um capital, né, ao longo do tempo, muito rápido. Isso não existe, porque eles têm que investir isso em alguma coisa no mercado financeiro. E nem isso que eles dizem investir no mercado financeiro dá tudo aquilo aos que já investem no mercado financeiro naquilo que eles dizem que investem, na carteira de ativos que eles dizem que investem. Então a multiplicação desse capital ela não existe. A multiplicação de maneira exponencial, né, não existe, gente. Tá? Então é uma dica que eu quero dar para vocês, um alerta sobre essa situação, para vocês não cometerem esse erro. É um erro primário, é um erro de menino, tá? Em acreditar nisso. Então é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento sobre como funciona o mercado financeiro, as regras do sistema financeiro oficial de um país, e que você acaba aí caindo, sendo iludido por essas pessoas que atuam na ganância, né? Na obra da carne ali do ser humano, né? Na natureza humana caída do ser humano, que quer coisa fácil e rápida, quer se dar bem. Não, você se dá bem trabalhando e tendo conhecimento para você investir de maneira correta o teu capital, tá? Então, fique ciente disso, que existe um risco. Até para você alcançar essa rentabilidade alta, ela tem um histórico gráfico. Então, existe um cálculo de risco dessa volatilidade para você chegar a essa rentabilidade alta.